Que a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos nós. Eu estou aqui, pastor José Pedro de Lima, estou aqui para mais uma vez dar início a um novo currículo de escola bíblica aqui da nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério O Caminho Santo, que tem a sede aqui em Ariquemes, Rondônia. E nessa oportunidade eu estou aqui para o lançamento da revista Mordomia Cristã, assunto que vai ser tratado no trimestre de abril a junho do ano de 2020. E nós temos feito esse propósito de gravar uma pré-aula toda semana, uma aula que serve de apoio, de ajuda aos nossos professores, aonde você estiver, para que você venha ministrar o seu estudo bíblico. Com a nossa ajuda, com a nossa humilde ajuda, é uma forma que a gente tem de nos ajudar usando a internet, usando os mecanismos das redes sociais que Deus colocou à nossa disposição. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo vivendo em nossos dias, o que ele não faria usando os meios de comunicação para poder, de alguma maneira, falar, através dos meios de comunicação, falar do Evangelho e de ajudar pessoas também a falar desse maravilhoso Evangelho. O estudo dessa feita, a doutrina da mordomia, é o estudo de número 1 dessa nossa revista de 13 estudos bíblicos. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui desde janeiro de 2017. Nós estamos trabalhando na área de estudo bíblico deste ministério. Nós começamos num primeiro momento exclusivamente aqui em Ariquemes, Rondônia, onde está a sede da nossa igreja. E a partir de janeiro de 2019, ou seja, do ano passado, já está fazendo mais de um ano, nós estamos trabalhando praticamente em todo o ministério, aqui no estado de Rondônia, agora no estado do Mato Grosso. Nós estamos trabalhando em todo o nosso ministério na área do estudo bíblico, uma maneira de harmonizar os ensinamentos da igreja nesse momento onde aparece tanta novidade, tantos ensinamentos, tantos modismos, tantos evangelhos, como diz o apóstolo Paulo, mas nós sabemos que só existe um evangelho, só existe uma palavra de Deus. Nós estamos aqui para defender a ortodoxia, defender a fidelidade aos princípios bíblicos tal qual eles são. Glória a Deus. Doutrina da mordomia é o primeiro estudo num total de 13, e no estudo de número 1, a doutrina da mordomia, que é um estudo introdutório, e no estudo número 2, a mordomia de Israel como exemplo, nós vamos estar tratando de dois assuntos separadamente. Primeiro, a introdução, falamos um pouquinho sobre o tema mordomia no sentido geral. Na verdade, fazer uma análise, né, do papel de Deus, da preponderância de Deus, da primazia de Deus, da soberania de Deus e da submissão do ser humano, que é essa aí que se baseia a doutrina da mordomia. Deus é o dono de tudo e o homem é seu principal mordomo. Essa é a grande verdade. Deus deu ao homem o privilégio de ser o seu principal mordomo, criou e colocou ele nesse propósito, e dessa maneira o homem vai ter que prestar contas a Deus daquilo que Deus tem colocado em sua mão. No estudo número 2, nós vamos analisar a mordomia de Israel, como Israel desempenhou aquilo que se esperava de Israel como povo de Deus. E a partir do estudo de número 3, nós vamos analisar a mordomia cristã, a mordomia do ponto de vista do cristianismo, o que nós cristãos, o que se espera de nós, nossas obrigações, enfim, nós vamos tratar disso em 11 estudos bíblicos, e nós pedimos ao Espírito de Deus que Ele possa nos abençoar, assim como Ele tem abençoado para que seja escrito essa revista, Ele possa abençoar com a sua presença, com a sua unção, com sabedoria, para que nós possamos ensinar de fato aquilo que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Nós temos um texto bíblico variado, para servir de base para o estudo da doutrina da mordomia. A primeira coisa que nós queremos explicar, nós temos umas palavras em vermelho maior, né, da fonte maior, que nós temos duas palavras aqui que estão destacadas, né, as palavras vermelhas no nosso estudo, geralmente as palavras vermelhas e com a fonte maior, elas são palavras destacadas, são palavras-chave
para que pode nos ajudar, o entendimento dessas palavras, vão nos ajudar no desenvolvimento do texto. E aqui nós temos, logo no título, nós temos duas. Nós temos a palavra doutrina e a palavra mordomia. A palavra doutrina, eu quero traduzi-la para você naquilo que nós chamamos do português fácil. Digamos assim, eu vou traduzir a interpretação do que é doutrina no contexto bíblico. A palavra doutrina no contexto bíblico quer dizer um grupo ou um conjunto de princípios, ou de regras, ou de mandamentos, ou de orientações, ou de estatutos. Olha quanta palavra. Então a palavra de doutrina é um conjunto, é como se você pegasse um livro e escrevesse ali os propósitos de determinada coisa. Então doutrina é um conjunto de princípios, ou seja, de ensinamentos, que visam definir, estabelecer o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento conosco mesmo. A doutrina, ela existe, a doutrina bíblica, ela existe para facilitar, regulamentar o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, como nos relacionamos com Deus, o nosso relacionamento com o nosso semelhante, que é o próximo, e o nosso relacionamento conosco mesmo. Então você vê que ela tem essas três variantes aí. A palavra mordomia, que o nosso texto aqui hoje vai explicar, mordomia quer dizer aquele privilégio que Deus nos dá de administrar algo que não é nosso, de administrar algo alheio, algo precioso, algo valioso, que pertence a outro e que foi colocado sob os nossos cuidados, foi confiado a nós, Deus e alguém, no sentido de mordomia, no sentido geral, mas biblicamente, Deus viu no homem, viu em nós, viu em Israel espiritualmente, viu na igreja espiritualmente, a capacidade, Deus nos capacitou, e a partir daí Ele colocou em nossas mãos o privilégio de administrar aquilo que não é nosso. Aqui na terra administramos aquilo que não é nosso, e essa administração daquilo que não é nosso vai nos garantir o nosso tesouro lá no céu que Deus preparou para nós. Está vendo que maravilha? Ou seja, se você for um bom mordomo aqui na terra, você está juntando tesouro no céu. Lá no céu você vai ter aquilo que é teu, Deus preparou para você. Mas aqui na terra, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é de administrar aquilo que é de Deus, aquilo que é alheio. Tudo aquilo que tem em nós, como diz o salmista, tudo aquilo que há em mim é para bendizer o nome do Senhor. E eu tenho que administrar tudo isso, a minha vida como um todo, os talentos, a oportunidade, o tempo, enfim, que nós vamos aprender nesse currículo maravilhoso de mordomia cristã. A nossa introdução, eu vou ler a introdução para depois eu mexer com o texto, e eu creio que eu vou ficar mais ou menos aqui no texto. A nossa introdução diz que a palavra mordomo vem do latim, e ela significa o criado maior da casa, o administrador dos bens de uma casa, o ecônomo, o economista, aquele que tem o cuidado de administrar as coisas de uma casa. Ela é a pessoa incumbida de administrar as propriedades e os bens de outro, a quem o Senhor entrega tudo aquilo que possui para ser cuidado e desenvolvido. Em linguagem bíblica, isso quer dizer não só terras, dinheiros e bens materiais, mas também o cuidado da esposa, dos filhos, a reputação do nome do Senhor e até a sua própria vida. Daí se depreende o que o Senhor espera de nós, ao nos constituir mordomos seus. A doutrina da mordomia, ela parte de duas ideias bíblicas centrais. A primeira é de que Deus é o Criador e dono de tudo. E a segunda é de que o homem é na terra a criatura superior, aquele que foi incumbido por Deus de administrar todas as coisas que foram criadas por aqui. Então já deu para você ter uma ideia daquilo que a Bíblia fala de mordomia. Agora, no nosso primeiro ponto, que mostra Deus é o dono de tudo, nosso primeiro ponto vai mostrar que Deus é o dono de tudo dentro da doutrina da mordomia. O nosso segundo ponto vai mostrar o primeiro mordomo, que é Adão. No primeiro nós vamos falar sobre Deus, que é o dono de tudo. O segundo ponto vai falar sobre o primeiro mordomo, que é Adão.
E o terceiro ponto vai nos fazer entender o princípio bíblico de mordomia, né? Então nós vamos usar o texto, nosso texto bíblico que está aqui, para que nós possamos falar só um pouquinho. O tempo passa muito rápido, nós não temos tanto tempo para fazer isso. O texto de Gênesis capítulo 1, e o texto de capítulo 1 e versículo 1, e o texto de Salmo 24, versículo 1 e 2, são os dois textos sobre os quais se baseia o primeiro ponto: Deus é o dono de tudo. Gênesis 1 e 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus que criou e é dono. O Criador é o dono. O Salmo 24, versículo 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou quem? A terra, sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Então é baseado nesses dois textos. No princípio criou Deus os céus. Nós explicamos na aula passada, no último texto, no último estudo da nossa revista passada, que a palavra céus aqui está sempre no plural. A palavra é shamayim, e essa palavra significa que tem mais de um céu. E de acordo com a Bíblia, nós acreditamos que tem 3 céus. Nós explicamos lá, né? Um céu atmosférico, que é o céu que está sobre a nossa cabeça, né? O céu dos pássaros, dos aviões, o céu das nuvens. E também o céu estelar, dos astros do sol, da lua, das estrelas, o céu estelar. E depois nós temos o céu, que é o trono de Deus, o terceiro céu, o paraíso, aonde está o trono de Deus e aonde também estão as pessoas que já morreram, estão esperando o dia da ressurreição. Então, por isso a palavra céus está aqui no plural, tem mais ou menos esse sentido mais seguro bíblico, é esse aí desses 3 céus. Então, baseado nisso aqui, no princípio que criou Deus os céus e a terra, e do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, e que Deus fundou a terra sobre os mares e firmou ela sobre os rios, baseado nisso que nosso primeiro ponto diz que Deus é o dono de tudo. Deus é o Criador e Deus criou todas as coisas. Além desses 2 textos que nós falamos aí, o Salmo de número 89 e versículo de número 11 diz: teus, Senhor, são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Então, a mordomia, o termo mordomia, que muita gente usa para dizer assim: poxa, está na mordomia, como se mordomia fosse você viver uma vida cheia de regalias, exemplarmente, por exemplo, para exemplificar, a pessoa que tem um bom emprego na repartição pública, que às vezes não trabalha muito e trabalha pouco e ganha muito. Na verdade, isso não é mordomia. Mordomia não é você trabalhar pouco e ganhar muito. Mordomia, no sentido bíblico, é fidelidade. É você saber aquilo que você é capaz e você fazer isso com muito esforço. A Bíblia diz: tudo aquilo que vier na tua mão para fazer, faça com esforço, porque nós sabemos que Deus conhece a nossa capacidade, e Ele, dentro dessa capacidade, Ele vai nos cobrar, vai nos prestar contas a nós, e como justo que Ele é, Ele vai retribuir, vai abençoar aqueles que desempenharam bem a sua mordomia, porque a Bíblia diz que nós somos despenseiros, e a palavra despenseiro também é mordomo, aquele que tem acesso às coisas e traz e distribui com os outros. E a Bíblia diz que requer-se do dispenseiro que ele seja fiel. Então nós temos acesso às coisas de Deus e nós temos a responsabilidade de distribuir isso. O pecado de omissão tem sido um dos maiores pecados da igreja, o papel de não fazer, de não distribuir aquilo que Deus tem colocado na vida das pessoas. Deus é o dono de tudo. E o nosso primeiro ponto diz que, como dono de tudo, Deus tem soberania. Isso aqui é inquestionável. O soberano é aquela pessoa que tem um poder que não existe outro superior a ele. É aquela pessoa que decide e ninguém questiona. O Senhor diz assim lá no livro do profeta Isaías, aqui para ilustrar a soberania de Deus, ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não existe Deus. Esse é um dos textos que fala sobre a soberania de Deus. E o texto do Salmo 24 também,
que nós acabamos de ler, os textos do Salmo 50, versículo 10 a 12, diz assim: porque todos os animais da floresta são meus, todas as cabeças de gado aos milhares nas colinas, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria pedir alguma coisa? Deus está perguntando a você, pois o mundo é meu e tudo aquilo que nele existe. Também o profeta Ageu escreveu, Deus dizendo através do profeta Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esses textos mostram a soberania. Soberania é um título de alguém que reina. E a Bíblia diz que o Senhor reina, o Senhor está no controle de todas as coisas que Ele criou. Nas coisas de Deus não existe procuração, transferência, nem venda, nem uso capião, porque Deus está sempre presente naquilo que é dele. Lembra que a figura jurídica do uso capião é quando a pessoa, o dono, coloca alguém tomar conta de uma propriedade e ele se ausenta. Deus não, Deus está presente todos os dias na sua criação. A Bíblia diz que os céus manifestam todo dia a glória de Deus, e Deus está presente, porque Deus, além de ter criado, Ele sustenta, Ele mantém, Ele preserva aquilo que Ele criou. Então Deus, como dono de tudo, tem soberania, isso é inquestionável. Deus tem supremacia, ou seja, superioridade completa que ninguém pode questionar. Agora, essa supremacia aqui, Deus pegou o homem, fez o homem e deu ao homem a supremacia sobre as coisas criadas, mas Deus tem a supremacia sobre o homem. Então, essa supremacia aqui coloca Deus como Senhor e nós como seu mordomo. Então Deus tem soberania, é Ele que governa, criou e governa tudo. Deus tem supremacia, Ele é o Senhor de tudo. E Deus tem primazia, ou seja, o primeiro é sempre para Deus. Tudo aquilo que você for fazer aqui na terra, deixa eu só dar um exemplo para você. Tudo aquilo que você for fazer aqui na terra, você tem que ser grato a Deus pelo sucesso daquilo, e você tem que devolver para Deus aquilo que Deus exige que você devolva, porque Deus tem primazia. Deus tem sempre o primeiro lugar. Então, quando você, como mordomo de Deus aqui na terra, você não pode ter mais nada de Deus, nenhum outro Deus, nem dinheiro, nem propriedade, nada daquilo que como mordomo, como administrador, possa fazer o seu nome crescer. Você jamais deve esquecer que Deus tem primazia, que não tem outro Deus além dele, que Ele é o primeiro, Ele é o último, além dele não tem Deus, não há Deus, e você tem que colocá-lo nesse lugar de primazia, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Nós colocamos aqui também nesse primeiro ponto uma observação sobre a palavra hebraica avodá, que é serviço e adoração. Ou seja, qual é a maneira de um mordomo trabalhar? O mordomo, você não consegue separar o serviço da adoração. Adoração é algo prestado a Deus, e para o judeu, tanto o serviço como a adoração, tanto o trabalho como a adoração, tem o mesmo sentido. Você vê que Jesus, citando Moisés, Deuteronômio 6,13, em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Satanás lhe fez uma proposta de que ele adorasse a Satanás em troca dos reinos deste mundo, Jesus respondeu, citando Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus está dizendo que adorar e servir é a mesma coisa, e isso é o sentido do serviço, da adoração, no sentido bíblico daquele que presta serviço, que é o mordomo. E Paulo diz lá, em Colossenses 3,17, só para ilustrar mais aqui, Paulo diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja por ação, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus e também para a glória do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que é aquele que, na igreja, é aquele que tem distribuído a mordomia de todos nós. No primeiro ponto, no segundo ponto, nós temos o primeiro mordomo. E aí o versículo de número 26 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, parecido com Deus, com inteligência, com capacidade de raciocínio, com personalidade e com moral santa. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio, ou seja,
poder de governar, mordomia, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus fez o homem semelhante a ele, como eu já expliquei agora, e aí Deus colocou o homem com a responsabilidade de ser um mordomo sobre as coisas criadas por ele, não sobre outro homem, mas sobre as coisas criadas por ele. Capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Aqui na nossa lição, quando nós falamos de Adão como primeiro mordomo, nós vamos mostrar que Deus esperava de Adão uma missão dividida, uma missão tríplice, difícil de falar essa palavra, né? A missão era que governar, produzir e preservar. Ou seja, quando Deus criou o homem e Deus deu a ele o privilégio de lavrar, por exemplo, no jardim do Éden, existia uma regra de Deus que o homem poderia lavrar. E quando você pega essa palavra lavrar, lá no hebraico, você percebe que o homem podia modificar alguma coisa. Deus deu ao homem sabedoria suficiente, capacidade suficiente para modificar alguma coisa, para amoldar alguma coisa de acordo com a sua vontade, mas de uma forma natural, porque Deus deu ao homem capacidade criativa. Por exemplo, você vê na genética hoje, existem várias coisas na genética hoje que o homem cria no laboratório, o homem faz o cruzamento, você vai ver a banana e tantos outros, só para falar de frutas e tantas outras coisas, você vê um repolho roxo, uma coisa, tudo isso é trabalhar do homem. O homem pegou aquilo que era a matriz de Deus e ele, o lavrar, dava esse privilégio para o homem com a sua sabedoria. Ele podia ser criativo nesse ambiente, fazer de acordo com a necessidade. A única coisa que ele não podia é destruir nem eliminar coisa alguma que foi criada pelo Senhor. O homem não tem autoridade para exterminar animais, para exterminar floresta, nada que seja demasiado, que fuja daquilo que é para amoldar, para cultivar alguma coisa assim do ambiente. Tudo isso o homem tem que ter cuidado. Então, por isso que você vê muita coisa na genética, nos animais que os homens conseguem fazer, e Deus deixou isso aí para que a capacidade do homem pudesse desenvolver isso. Então, o homem tinha que governar, o homem tinha que produzir e tem que preservar, e o homem continua fazendo isso, apesar do fracasso de Adão, que Adão aparentemente fracassou. Por que Adão fracassou? Nós colocamos aqui que Adão fracassou no quesito principal. Qual o quesito principal? Você deve primeiro ter o governo, o controle da sua vida, para que assim você possa ter o controle das coisas que Deus colocou na sua mão. E Adão fracassou nesse quesito de controlar a sua vida. Aí está o fracasso de Adão. O ponto de número 3 fala sobre entender o princípio. Entender o princípio de mordomia cristã, como nós estamos falando até agora, né? E nós entendemos como, quando você olha para isso, você vai ver que quem entende esse princípio trabalha muito bem, é abençoado e vai ter retorno lá com Deus. Então, o conhecimento, é interessante estudar sobre o assunto, se aprofundar sobre o assunto, porque o conhecimento, diz o nosso primeiro subponto aqui, que ele muda a atitude, a forma de agir. O conhecimento, ele traz um senso de responsabilidade. Muita gente acha que não tem responsabilidade, principalmente dentro da igreja, e nós vamos estudar isso lá no estudo da mordomia da igreja local. E também traz o senso de dependência. Eu sou mordomo, eu não sou dono. Tem um Senhor, eu preciso saber agir de acordo com as orientações do Senhor que estão na Bíblia Sagrada. Então, entender o princípio vai fazer mudar a atitude de muita gente. Atitude é ação, atitude é fazer alguma coisa, e vai trazer senso de responsabilidade, ou seja, eu preciso desenvolver aquilo que Deus colocou na minha vida, fui criado à imagem de Deus e vou ter que prestar conta disso, do meu corpo, da minha vida, de um todo e das capacidades que Deus me deu, e vai trazer um senso de dependência. Você vai se envolver cada vez mais com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é aquele que trabalha todas as potencialidades do ser humano aqui na face da terra. Eu espero ter falado o suficiente para poder ajudar você a entender mais ou menos a doutrina da mordomia. Você já entende o que é doutrina? E doutrina é a primeira pergunta, e está
Não saiu aqui, ficou o eu significa doutrina, mas é o que significa doutrina, a primeira pergunta do questionário. Nós dissemos que doutrina é um conjunto de princípios, é um compêndio, você junta num lugar, é uma sistematização de princípios bíblicos que visam você ter um bom relacionamento com Deus, você saber quem é Deus e quem é você. E nisso você vai ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o seu próximo, o seu semelhante e com você mesmo. Isso que é doutrina. Quem entende isso daí, você vai aprender que você vai primeiro Deus, depois o próximo e depois você. Você só vai estar bem com você quando você partir desses princípios. E a doutrina bíblica te ensina como fazer isso em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a você mesmo. O segundo ponto, segunda pergunta, diz o que é mordomia, e nós explicamos que mordomia, o significado grosso nosso aqui, mas claro, um português claro, é administrar aquilo que não é seu. Mordomia no sentido bíblico. E a sua boa administração daquilo que não é seu, vai trazer aquilo que é seu, que é a recompensa de Deus para todo aquele que desempenhar bem o seu papel de mordomo. Tá bom? Mordomia no sentido bíblico vai trazer retorno no futuro. No presente você é um funcionário de Deus, um eved. A palavra ebed, as pessoas falam ebed, mas a palavra é eved. Eved é servo, aquele que alguém comprou, aquele que pertence a alguém. E no sentido bíblico da palavra, espiritual da palavra, somos todos nós, os diáconos, os servos, aqueles que foram comprados pelo Senhor e têm prazer em servi-lo, tem prazer. O escravo na Bíblia, ele trazia um colar de ferro aqui no pescoço, colocava-se aquele colar, praticamente soldava aquele colar aqui no pescoço do escravo, onde estava o nome do dono. E ali você olhava e falava, essa aqui é a propriedade de fulano. Ele tinha prazer de mostrar aquilo, o escravo no sentido bíblico que Paulo diz, eu, servo do Senhor, nesse sentido. E muitos deles furavam a orelha, depois de servir durante 7 anos por obrigação, agora eles queriam servir por gratidão, naquele princípio bíblico que alguém devia, tinha uma dívida com alguém e tinha que pagar essa dívida em trabalho durante 6 anos, no 7º ano ele tinha a sua liberdade. E a Bíblia diz que muitos daqueles, depois de 7 anos, a tradição judaica diz isso, que muitos daqueles depois queriam continuar sendo servos, e é assim também que nós desejamos assim. E a Bíblia diz que eles furavam a orelha, o Senhor furava a orelha do servo para garantir que o servo era dele. E dessa maneira, furar a orelha mostra que os seus ouvidos estão voltados para o seu Senhor, que você só tem ouvidos para aquilo que Ele manda, para aquilo que Ele ordena. E por isso que é tão interessante essa palavra servo no contexto nosso. Eved, lembra de Eved Meleque? Na verdade é Eved Meler, o servo do rei, do tempo do profeta Jeremias, uma pessoa que ajudava muito Jeremias. Então nós somos os servos, o eved, o diácono, aqueles que servem a Deus de uma forma alegre e constante. Glória a Deus. A pergunta número 3 diz, por que Adão fracassou? E eu posso dizer, por que nós também podemos fracassar? Se nós não tivermos o controle da nossa vida. Porque se nós não tivermos o controle da nossa vida, nós não vamos administrar bem aquilo que é alheio. Nós vamos nos aproveitar daquilo que é alheio. Existem pessoas que se aproveitam daquilo que é alheio, como tem a parábola lá, onde Jesus fala, em Lucas 16, um pouquinho antes da parábola do filho pródigo, Jesus está contando a parábola do administrador infiel, alguém que levou vantagem em cima das coisas do dono, mas vai chegar uma hora que vai ter que prestar contas, e mesmo aparentemente, essa pessoa no primeiro momento parece que foi louvado, parece que foi endeusado, digamos assim, pelo seu mordomo, vai chegar uma hora que as coisas vão ficar claras. Então, por que Adão fracassou? Porque Adão não conseguiu se controlar, dominar a si próprio, ter domínio próprio, fruto do Espírito é o que nós temos hoje, para que nós possamos lembrar o nosso lugar, e o lugar de Deus na nossa vida é a nossa responsabilidade. De acordo com o nosso estudo, você é dono do quê? De nada. Nós não somos donos de nada, nós somos administradores. Por isso que nós estamos estudando a doutrina da mordomia aqui neste momento. O nosso concluindo aqui, diz assim, o pecado da mamolatria. O que é isso? Mamon era o deus grego informal da matéria, dos bens materiais, do dinheiro e das riquezas. Era a divindade
que não pode ser servida por um servo de Deus. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então, o que Jesus está dizendo? Mamon era o nome de um deus grego do dinheiro, aquilo que Paulo diz que é a raiz de todos os males. E todas aquelas pessoas que colocam o dinheiro, coloca o seu tesouro aqui na terra, no dinheiro aqui da terra, ele não vai esquecer do tesouro do céu, não vai administrar de acordo com a vontade de Deus, mas vai administrar de acordo com o seu ego. Por isso Jesus disse que, apesar do dinheiro trazer algumas coisas temporais, você não vai conseguir levar nada aqui da terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça e a ferrugem consome, mas você precisa juntar tesouros no céu. Esses são os princípios que nós colocamos neste momento para você, nesse primeiro estudo bíblico. Nós pedimos a Deus que você trabalhe com afinco, que você tiver, um dia você encontrar esse estudo bíblico aqui, essa pré-aula, você possa passar para frente e Deus possa abençoar a sua vida como alguém que trabalha no reino de Deus. Deus abençoe a vida de todos nós. Até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus.